O presidente Luiz Inácio Lula da Silva relatou que precisou descer do avião da Força Aérea Brasileira antes da decolagem, após a tripulação identificar um problema técnico que levantou suspeita de risco de incêndio. Vamos lá, quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Dai, mais um problema com o avião. Pronto, Sofia, você já matou a charada. A pergunta era justamente essa: mais um problema com o avião. Quantos problemas podem existir no mesmo ano com o avião da FAB, né? E a gente está falando do avião da Força Aérea Brasileira, que tem os equipamentos mais modernos, os melhores profissionais do país. O que é que está acontecendo para a gente ter um número tão grande aí de problemas que já foram registrados com os aviões da Força Aérea Brasileira? Vou te pedir para trazer a entrevista do Lula, que é uma entrevista de hoje pela manhã, quando ele fala, né, para o G1, e ele chega no norte do país, faz a sua agenda, e aí ele faz um comentário sobre esse problema que deu, e talvez se o Lula não tivesse feito, a gente nem saberia que isso aconteceu. Por favor, Sofia. Fui agradecer a Nossa Senhora de Nazaré, porque ontem aconteceu um outro problema comigo no avião. Eu fui pegar o avião para a Ilha do Marajó e teve um problema no motor do avião, um avião casa da Força Aérea Brasileira, e eu só tinha que agradecer a Deus, porque poderia ter tido problema quando eu estivesse no ar. E teve, quando eu estava em terra, ainda tivemos que descer do avião, com medo que o avião pegasse fogo, sabe? E aí nós fomos num avião Brasília. Nossa Senhora protegeu a delegação, então. Eu fui de noite agradecer a Nossa Senhora. Agradecer. Agora sim, presidente, como o senhor esteve? O importante é o seguinte: acho que não tem festa mais extraordinária do que o Filho de Nazaré. Eu me preparei para vir esse ano, mas acontece que o Brasil saiu do mapa da fome outra vez. Nós conseguimos tirar 30 milhões de pessoas da fome em 2 anos e meio de governo, e vai ter um grande encontro em Roma, na FAO, e eu vou ter que falar com o orador principal desse encontro, então não posso faltar. Pois é, né? Ele vai, sim, ele já anunciou, né? Ele vai falar com o Papa Vaticano, ele não pode faltar, o avião não pode cair, não pode falhar. Ele já está dando essa informação. Eu diria que o avião não pode cair, independente de com quem ele fosse falar. Eu também, mas ele está dizendo, olha, eu vou falar lá com o Supremo lá em Roma, então eu tenho que estar lá, tá, gente? Sofia, isso é assustador. Sincero, honestamente, isso é assustador. Porque é isso, o Lula tentou levar com leveza justamente isso, né? O fato de falar que ia conversar com o Papa no Vaticano, que tinha essa agenda sobre a fome, e ele precisava levar isso, é uma forma justamente de suavizar algo que é muito sério, que são as falhas sucessivas dos aviões, né, da FAB, que vem acontecendo com o presidente. Inclusive, nas redes sociais, temos um grupo em polvorosa dizendo que é possível que esteja acontecendo sabotagem. Tudo é especulação, gente. Então, a gente não pode levar por essa linha de sabotagem. O que a gente pode pensar também é o sucateamento, o uso extremo dessas aeronaves, porque o Brasil já chegou a ter 6 aeronaves presidenciais, e essas aeronaves, com o tempo, foram sendo vendidas, foram virando sucata. Quando o Lula pensou em um investimento das aeronaves, seria um custo muito alto para essa compra, então essa compra ela acabou não sendo feita. O modelo atual que o presidente Lula usa é chamado de Aerolula, é um VC-1, que é um Airbus A319CJ, ele foi comprado em 2004, então é um modelo de 21 anos, e ele tem um custo de 500 milhões. A aeronave ela comporta até 45 passageiros e tem uma autonomia de 11 quilômetros. Ao longo dos 83 anos, né, o governo federal já teve ao menos 6 aeronaves modificadas pela FAB para atender os presidentes e suas comitivas em compromissos internacionais e nacionais. A gente já teve, depois dessa entrevista de Lula, certo, Sofia? A gente já teve nota da FAB informando sobre o problema que aconteceu.
que todos os, né, passageiros sentiram alguma coisa diferente, que eles foram orientados a descer da aeronave. Lula comenta, né, que esse problema técnico parecia que ia pegar fogo, mas, por sorte, ainda bem, eu vou até soltar um graças a Deus por uma criação católica, algo que eu nem sou. Graças a Deus o nosso presidente está bem, mas o presidente é católico e foi lá orar, as fotos dele são maravilhosas na igreja, inclusive. O E aí eu pessoal vou te pedir tá falando aqui que deve ser 11.000 quilômetros e não 11 quilômetros de autonomia. 11.000 quilômetros, deixa eu só confirmar de novo, que eu anotei aqui. Mas 11.000 quilômetros, isso mesmo, gente, perdão. 11 quilômetros dá para fazer a pé. Não, 11 quilômetros o Lula faz, né? Ele fez uma corrida aí de 5 e 10 quilômetros. 11 então. O Lula faz, tá, gente? Então, perdão, 11.000 quilômetros de autonomia. Vou te pedir, Sofia, para trazer uma matéria da CNN que relembra outros 2 casos em que a aeronave falhou, infelizmente, né? Eu vou te pedir para descer um pouquinho, onde tem os casos mais recentes das falhas que aconteceram com o avião da FAB. A gente teve agora, em outubro de 2024, o Lula estava vindo, né, voltando do México para o Brasil, e o avião que transportava sofreu uma falha técnica e precisou pousar às 10 horas e 16 minutos do mesmo dia em que decolou no aeroporto de onde partiu. A aeronave presidencial, justamente essa, né, que é o VC-1, realizou o pouso em segurança, que informou a Força Aérea Brasileira em nota na época. Após o problema, como procedimento de segurança, a aeronave começou a voar em círculos, fazendo isso por aproximadamente 5 horas, com o intuito de queimar combustível antes de pousar, que é uma medida de segurança para evitar que o avião possa vir a ter, né, aquecer e explodir. Na ocasião, integravam a comitiva do presidente, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o economista Gabriel Galípolo, Galípolo, obrigada, Sofia, que naquela data não presidia ainda o Banco Central, e a primeira-dama Rosângela da Silva, também chamada de Janja. A gente também teve um problema com o avião do Alckmin na Colômbia, que foi agora, no mês de agosto, durante uma parada técnica para o reabastecimento em Cali, na Colômbia. O avião que transportava o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, PSB, e sua comitiva apresentou falha em uma mangueira semi-hidráulica. Mesmo que a aeronave pudesse seguir viagem, a FAB optou para enviar outro avião para buscar o Geraldo Alckmin, e que bom que ele segue bem, de fato. Aqui a matéria ainda traz um outro caso que aconteceu em 99, que foi com o Marco Maciel, em Pequim, mas a gente precisa lembrar uma coisa: esses aviões são aviões já, mais uma vez, antigos. O avião que o presidente Lula utiliza é um avião de 2004. Então, a especulação de que possa ter uma sabotagem ou algo do tipo, ela não deveria ser levantada agora, né, apenas por suspeita. Por quê, Sofia? Porque ela é perigosa, porque ela é tendenciosa, e o cenário político de violência ele já é muito grande para a gente fazer qualquer tipo de levante de possibilidade de suspeita de uma tentativa de golpe. Pronto, eu estava tentando usar outra palavra que não fosse golpe, mas é isso, de uma tentativa de golpe, de uma tentativa de atentado contra o presidente, como foi, de fato, o punhal verde e amarelo. A gente precisa, de fato, esperar que o presidente ele tenha, junto com sua equipe técnica, ali, formas de avaliar a sua segurança e, quem sabe, né, a troca de uma dessas aeronaves para também acomodá-la de melhor forma. 2026 o Lula vai viajar muito, então é preocupante a gente ter o Lula viajando em aeronaves que possam causar problemas. É isso, Sophie. Eu acho que assim, a gente tem que tomar cuidado para não ir para nível de teoria da conspiração, né? A gente não tem até o momento nenhuma indicação de que isso seja algum tipo de sabotagem. É natural, eu acho que as pessoas começarem a cogitar isso porque são muitos casos. Dito isso, e porque a gente existe história, existe precedente, né? Mas, dito isso, a gente tem que pensar que, pode ser um problema aí realmente de sucateamento, como a Dai falou,
É só a gente lembrar que são aviões da FAB, né? As nossas Forças Armadas não são exatamente conhecidas por terem equipamentos, veículos muito bem conservados, que diga o fumacê lá dos tanques da Marinha. E segundo, que os ministros, presidente, etc, estão voando o tempo todo. Eu acho que assim, para nós, pessoas normais, meros mortais, que voamos muito pouco de avião, isso pode, assim, acontecer uma coisa dessas, é uma coisa assim completamente fora do comum, etc. Porque a gente não viaja de avião. Eles estão voando de avião dia sim, dia também. Então, inevitavelmente, assim, vai ter mais casos desse tipo. Mais uma vez, estou dizendo que não é sabotagem? Não estou dizendo isso. Mas tem que ser investigado. Não dá para simplesmente meter esse selo sem ter evidências para isso, porque aí já é uma coisa meio conspiracionista, gente. Desculpa. Ficamos por aqui, Dai? Sophie, só mais uma coisa, tá? Infelizmente, eu fui procurar as informações de Lula em todos os lugares, inclusive eu procurei, né, dentre algumas revistas que eu li, eu resolvi ler os comentários da revista Oeste, e eu faço um conselho para vocês: não vão lá, porque além das teorias da conspiração, a gente ainda está enfrentando uma torcida aí pela morte do presidente Lula, o que é algo absurdo. Foram 3 problemas técnicos em 1 ano, então a gente precisa tomar cuidado e não acompanhar essas fake news. É só isso, Sophie. É óbvio que vai ter torcida por parte da extrema-direita para a morte do Lula. Não, isso... Estranho seria se não tivesse. Vamos ficando por aqui. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão Meteoro.